Olá, tudo bem? Trazer mais um método aqui para vocês, tá? Atualizando aí nosso combo de planilhas. Sempre que eu vou trabalhando algum outro método e acabo de testar ele, eu trago aí para vocês e faço uma espécie de uma videoaula, mais um bate-papo para explicar como que utiliza, né? Porque o que eu vejo muito das planilhas aí na internet, o pessoal manda lá e não explica como faz, não explica nada. Então, como são métodos um pouquinho mais avançados, mais adaptados, então eu tento vir aqui explicar um pouquinho de como faz. Dessa vez eu trouxe aqui o método Warren Buffett. É um método que você quase não acha isso em planilha, porque ele usa algumas premissas, usa muito do ciclo de mercado, usa muito ali o lucro por ações, tá? Então não é um método que vem fácil aí para vocês utilizarem, mas eu consegui transformar ele aqui automaticamente para deixar bem facinho que você consiga fazer com mais praticidade. Então vamos lá para ele. Primeiro eu vou falar um pouquinho da planilha, né? A planilha, quando você adquire o combo dela, você vai adquirir aí com 17 métodos hoje aí de precificação e métricas, né, para cada preço teto. Todos eles com aula e videoaula explicando como que utiliza. Então, quando você receber a planilha, você vai vir aqui na aba Atenção. Tem uma videoaula de como baixar, como utilizar. Tem aqui também explicando. E aqui na barra de baixo tem todos os métodos, né? Método Gordon, né, para todos os tipos, Bazin, Barsi, Graham, Peter Lynch. Aí aqui tem uma série deles aí para você utilizar da maneira que bem melhor entender, né? Ou utilizar vários aí para não ter muito erro no projetado. Eu adaptei o Graham para várias situações, método Peter Lynch, método Fibonacci, o método Warren Buffett, né, que agora eu vou trazer aqui para vocês, cálculo de TIR, perpetuidade, CAPM, preço teto por DCF, né, que é o fluxo de caixa descontado, e mais alguns bônus aí. Então tem muita coisa aí, muita coisa bacana, fácil de utilizar e que você assistindo as videoaulas não vai ter dificuldade para tentar aí minimizar o seu risco na hora de comprar ações, né? Para não estar errando. Então é a planilha mais completa que existe no mercado e são anos aí de estudo, tá? Eu tenho 2 cursos de valuation, estudo também preço teto e não uma planilha avançada para o profissional, que vai usar um valuation profissional, mas para o iniciante, o intermediário, isso daqui ajuda demais. Tá? Mas vamos lá para o método do Warren Buffett. Eu vou fazer aqui com vocês. Eu costumo pegar muito o Itaú, que é uma ação que não tem muita variação de preço, então ela é boa para trabalhar e fazer os testes, tá? Então esse daqui é o método Warren Buffett. Aqui tem os links de algum dos dados que a gente vai precisar de situação de mercado, de ciclo de mercado. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é preencher só os campos em branco. Então escrever o YouTube aqui, automaticamente ele já vai puxar o preço. E aqui nós vamos começar a preencher, tá vendo? Tudo o que está em azul é automático. Então aqui também ó, a projeção de LPA é tudo automático isso. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos preencher apenas os campos em branco. Então, primeira coisa aqui, ó, projeção do lucro por ações 2026 e 2027. O LPA aqui, né, lucro por ação de 2024, 23, 22 e o dos últimos 12 meses. Então, a gente vai pegar isso aqui. Você pode pegar ou no Status Invest ou no Investidor 10, que são os dois melhores aí para a gente estar pegando esses lucros, tá? Então, colocando lá no Investidor 10 ou no Status Invest, você vai conseguir pegar esses dados. Então, vou colocar aqui no Status Invest, se a internet me ajudar, para a gente estar puxando esses lucros por ações. Aí, entrei aqui. Então, vamos lá. Aqui, deixa eu ver se no Status Invest ele já aparece aqui, logo na parte de lucro por ação. Aqui, ó. Então, indicadores do YouTube, né? 4, do Itaú. Então, aqui, ó, detalhar, tá? Vamos colocar aqui LPA, lucro por ação, é o que nós precisamos. Então, vamos detalhar em gráficos aqui, para a gente pegar cada ano. Então, aqui, vamos pegar aqui, ó, primeiro, o atual, que é a média dos últimos 12 meses. Então, aqui vai estar 3,87. Então, vamos lá para a planilhinha e coloca o 3,87.
3,87, que é o LPA dos últimos 12 meses. Aí vamos pegar ali o LPA de 2024, 2023 e 2022. Então lá no mesmo lugar a gente pega aqui, ó, de 2024 foi 4,19, 3,38, 2,98. Então já está aqui, ó. Peguei 4,9, 3,38, 3,03. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Então é 4,19, 3,38, 4,19, 3,38. Deixa eu ver o de 2022. 2022, 2,98. Então vamos lá colocar o 2,98, tá? 2,98. Então o que a gente preenchemos aqui os últimos 12 meses, 2024, 2023, 2022 está preenchido. A projeção, aqui nós vamos fazer aqui, ó, preencher aqui para a gente pegar a projeção. Então aqui ó, faltou 2021 e 2020. Então vamos lá, 2021 e 2020. Então 2021, 2,73 e 2021, 1,98. Então tá lá, 2,73 e 1,93. Isso aí, já tinha deixado preenchido aqui. Então preencheu aqui, automaticamente ele já vai fazer toda a projeção e vai te dar aqui, ó, a projeção de 2026 e de 2027, tá? Então 2026 a gente vai colocar para 4,49 e a 2027 para 5,21. Eu não puxei esses dados automáticos, porque se você achar que é uma projeção muito grande, você pode alterar manualmente, tá? Então eu deixei ela para você modificar na mão, mas é só transferir daqui para cá. Mas se você achar que essa média de 16% aqui ou de 3,18 ficou muito alta perto dos últimos lucros por ações, né? Porque igual se for ver aqui, ó, 3,87. Ele vai ter que ter uma subida boa aqui para 4,49, depois para 5,21. Então, se você achou que não está chegando isso aqui, você pode mudar um pouquinho aqui e tentar trazer uma projeção mais baixas, tá? Então, aqui eu vou fazer na direta aqui, mas você pode, por exemplo, colocar 4, 4,20 ou 5 aqui na projeção de 2027. Então, tá aqui é o lucro por ação e a gente completou essa primeira fileira, tá? Aí nós vamos voltar lá nos indicadores e a gente vai procurar aqui, ó, o CAGR aqui, ó, que é a taxa de crescimento anual. Então, indicadores de crescimento, tá vendo, ó? CAGR, receita de 5 anos e o de lucro de 5 anos, tá? Então tá aqui, ó, receita e lucro. Então a gente vamos lá e vamos pegar o de lucro dos últimos 5 anos aí do YouTube, do Itaú. Então aqui, ó, indicadores, CAGR de lucro dos últimos 5 anos, 9,03. Então a gente vai colocar aqui de lucro 9,03%, tá? Então colocou aqui, vai dar os 9%. Automaticamente ele já vai estipular aqui, vai fazer algumas contas para chegar à estimativa no período, que algumas métricas que a gente precisa para fazer esse método. Então eu já coloquei automático aqui para você não precisar calcular. Então a gente terminou a primeira parte de dados, que é o que nós pegamos lá ou do Status Invest ou do YouTube, tá? Que são os indicadores. Agora nós vamos pegar aqui dados de ciclo de mercado, dados de mercado. A Selic atual, então deixei aqui o link que vai direto na taxa Selic e lá vai aparecer para vocês qual que é a Selic atual. Então eu cliquei aqui, também entrando, ó. E aqui no cantinho tem a Selic atual, ó, que é de 4,75, ó, que é a última de maio aqui, ó, 4,75. Então nós vamos lá e colocamos aqui, ó, 14,75, perdão, 14,75%, que é a taxa Selic. Projeção Selic final de 2025 e projeção Selic 2026, onde nós pegamos isso. Também tem o link aqui, o Boletim Focus. Então, a hora que você clica no Boletim Focus, vai te dar aqui, ó, o último relatório de mercado e você baixa em PDF, ele vai abrir a página do Boletim Focus. E aqui vai ter todo o 2026 e a expectativa da Selic. Então aqui, se pegar 2026,
a expectativa da Selic aqui, ó, para 2026, 12,50, tá? E para o final de 2025, não, 2026 é 12,50. Vou colocar lá para não se perder aqui, ó. Então, final 12,50. E para o final de 2025, né, que é o final agora, a expectativa da Selic, ó, é há 4 semanas, hoje 14, 15% aqui, ó, tá? Que é a previsão deles aí para 2025, uma Selic de 15%. Então, colocamos lá, voltamos lá, colocamos a projeção de final de 2005, 15, e a projeção de 2006, 12,50, tá? Que vai estar lá. A perpetuidade é um pouquinho mais trabalhoso. A perpetuidade seria o que essa empresa vai valorizar durante a perpetuidade, durante todos os anos. Para usar ela, você vai usar um método que eu já tenho aqui, que é o método VPL por perpetuidade, que é esse daqui, está até aqui perto do lado, ó, deixei até mais perto, é onde nós vamos conseguir essa taxa de perpetuidade. É bem simples também, tem videoaula, mas o que a gente vai precisar preencher é só isso daqui, ó. Inclusive, vou fazer aqui junto com vocês. Então vamos lá. Então, YouTube 4, automaticamente vai puxar. O que nós precisamos pegar são essas daqui, ó, lucro líquido dela em 2020, 21, 22, 23 e 24. E tem também aqui, ó, tá lá no status invest, vamos achar aqui o lucro líquido. Payout, lucro líquido, ó. Então só quero saber isso daqui, ó. Qual foi o lucro líquido dela? Se eu colocar só o lucro líquido, tira provento, tira payout. Então aqui, ó, somente lucro líquido. 2025 não me interessa. 2024 aí, ó, ela teve um lucro líquido de 41 bilhões, né? Então 41,085 bilhões. Então, ó, 41,08. Então nós vamos voltar lá na nossa planilha. Estamos achando a perpetuidade. E aqui está em bilhões já, então não vou precisar mudar. Então a gente vai colocar 41,08 bilhões. Então, 41,08. Aqui 2024, né? 41,08. Vamos diminuindo aqui que é mais fácil. 2023. Vamos lá de novo no YouTube de 2023. No YouTube. Teve 33,10 bilhões. Então colocamos lá 33,10. Então, eu só estou arredondando aqui, porque senão fica um monte de número, então a gente corta os zeros aí e faz só em cima dos bilhões aí. 2022, ela teve 29,7. Então vamos lá de novo. 2022, 29,07. É isso mesmo, 2022? Isso, 29,7,70, né? Deixa eu ver se coloquei 0,70. Não, 29,70. 2021, 26,76. 26,76. E 2020, aqui dá para vocês colocarem, tá? 5 anos e 10 anos. 2020, vamos tirar esse, eu só preciso disso daqui, 18,89. 18,89. Então, o que fizemos em bilhões, automaticamente já vai me dar aqui, ó, o crescimento que ela teve, né, de 117%, a média por ano em bilhões, né, que ela teve desde 2020, ela quase dobrou. Tá? Então vai me dar isso daqui. E por isso daqui, ó, pela média que você vê de crescimento aí, ó, de 117 ou de 29 bilhões por ano, a gente tenta chegar aqui em cima, né, do valor de perpetuidade dela. Então você vê o que a gente precisa, ó, você vê que ela aumentou, ó, crescimento de lucro líquido, ó, 42%, 11%, 11%, 24%. Então você vê uma empresa que ela vem trazendo um lucro líquido muito alto. Tá? Então aqui, se eu quisesse completar aqui com o percentual, a gente chegaria e colocasse aqui tudo 10%, que seria uma média, tá? 10, 10, 10, 10, que seria entre ganhos.
a gente chegaria num valor aqui de perpetuidade dela, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que quero que vocês compreendam o que ela traz durante de 2020, esses 5 anos, o que ela carregou de ganho, tá? Para a gente tentar chegar no valor de perpetuidade. Então aqui um valor de perpetuidade legal seria 10% num ciclo otimista. Num ciclo intermediário aí de 5 a 6%, tá? Então você pode ou trabalhar com 10, ou trabalhar com um pouco mais pessimista, 5, 6% de crescimento na média anual. Eu vou colocar aqui, não vou colocar essa média otimista, vou colocar uns 7, 8% como crescimento de perpetuidade. Então a gente vai vir aqui, eu vou colocar 8% de crescimento de perpetuidade. Está aqui. Automaticamente, todos os meus cálculos que vai te dar as projeções, o crescimento, a taxa Selic num cenário base, num cenário otimista e num cenário pessimista. Automaticamente vai fazer todas as projeções aí ano a ano para a gente chegar no preço teto automático. Então aqui a gente fazendo todas as premissas de Itaú, ele me fala que o preço teto hoje seria 36, então estaria acima. Um preço teto de uma pessoa muito otimista seria R$ 55,00 e de uma pessoa pessimista, num ciclo de mercado muito, seria 27. Tá? Aqui, para vocês entenderem, o crescimento da perpetuidade, eu coloco 8 num cenário base, num cenário otimista seria 8,5, num cenário pessimista 7,5. Tá? Confiança também, 50%, 60% e 40%. Então, essas premissas aqui eu já deixei pronta. A taxa Selic de 14,5, depois num cenário otimista de 13, num cenário pessimista de 14. Tá? Esse daqui é o preço teto para agora, então, usando os métodos aí, as premissas, né, de Warren Buffett, é um método adaptado. Eu não conheço ainda nenhum outro tipo de método, então eu não tinha muito uma base, então eu fiz meio que em cima das premissas deles para estar trabalhando essa planilha de preço teto. Você viu que é bem simples, é tudo facinho de fazer, um pouquinho mais trabalhoso, perpetuidade, mas você vê que o crescimento dela aqui que a gente fez pelo VPR é um crescimento muito grande. Então olha a média disso, 42, 11, 11, 24, uma média muito grande. Mesmo que eu coloque 10 aqui, ainda é um crescimento bem justo. Tá? Eu ainda trabalhei com 8, considerando um cenário mais pessimista. Tá, mas você pode vir lá e trabalhar com 10 ou fazer a média aqui mesmo, deu 117% aí de crescimento em 5 anos, faz a divisão, ou se não pega a média do ano aí que vem subindo e trabalha aqui, por exemplo, com uma premissa de 12, o que não seria, nesses 5 anos, teve bem mais que isso. Tá? Então você pode vir aqui, se você quiser, 12% de perpetuidade. Então você vê que, olha o tanto que aumenta esse preço teto dela, ou seja, uma empresa que, se ela tivesse crescimento de 12% ano a ano, ela vai chegar muito longe. Mas sim, é um preço, uma perpetuidade bem alta, até o 8 é alto, mesmo ela trazendo nos 5 anos, um 6, aí 7, 8% seria bem interessante de trabalhar com ela. Tá? Uma perpetuidade entre... Isso aí ano a ano, tem ano que vai crescer muito, tem ano que vai descer muito. Tá? Então, ele já automaticamente calcula. Então, bem simples, bem fácil, um método bem interessante. Não sei se existe algo mais completo que isso, eu ainda não vi. Aqui eu trago a margem de segurança também. E é só você preencher, não precisa fazer muito cálculo, porque está tudo automático, tá bom? Agradeço, puder lá curtir, indicar, compartilhar, se inscrever. Eu não vivo disso, eu faço porque eu gosto. Já tem outro método pronto também, é só tempo de eu fazer uma videoaula, tá bom? Agradeço aí vocês, obrigado.